isso, foi convocado pelo Papa Francisco em 2017 o Sínodo da Amazônia e vai acontecer agora em 2019. E para que a gente possa falar um pouquinho a respeito disso, você vai acompanhar o que é um sínodo e o que é o Sínodo para a Amazônia, convocado também agora no Bem-vindo, Romero. O Sínodo dos Bispos acontece em torno de um tema urgente para a Igreja e tem como um dos objetivos promover diálogo com o povo. Neste ano, o tema é Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Nas palavras do Papa Francisco, o objetivo é identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um futuro sereno. A intenção é também discutir a crise da floresta amazônica e dar atenção aos demais habitantes de comunidades e zonas rurais, de cidades e grandes metrópoles, ribeirinhos, migrantes e deslocados. E para falar sobre esse assunto, agora no Bem-vindo, Romero, nós recebemos Dom José Albuquerque de Araújo, ele é bispo auxiliar de Manaus, Amazonas, e vai falar conosco agora. Prazer em recebê-lo aqui no Bem-vindo, Romero, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, bom dia para todos. É uma alegria enorme estar aqui participando da Assembleia dos Bispos e também desse programa que certamente lá na Arquidiocese de Manaus, em todo o norte do Brasil, é assistido e também as pessoas estão sintonizadas nesse momento. Aliás, um abraço para todo mundo lá também. E eu queria saber o seguinte do senhor, como é que está sendo o trabalho, essa preparação, porque existe uma preparação para acontecer o sínodo, inclusive com documentos também que norteiam essa conversa, esse encontro, não é mesmo? Sim, como nós ouvimos no vídeo, o sínodo é esse momento privilegiado da Igreja, acontece como no ano passado, sobre um tema específico, o Papa convoca, é uma reunião de bispos, assim como a gente teve toda uma preparação para o Sínodo da Juventude no ano passado, também está acontecendo preparação para o Sínodo que vai acontecer em outubro. Na realidade, o Sínodo já iniciou, porque se vocês lembram, a convocação do Sínodo foi em outubro de 2017, mas o Papa esteve no Peru, em Puerto Maldonado, em janeiro de 2018, e lá já começou as assembleias, a escuta dos indígenas, bispos, padres estiveram lá presentes. Então o Sínodo já está acontecendo. Isso porque desde a convocação até hoje, todas as dioceses da Amazônia brasileira e da Panamazônica estão realizando fóruns, assembleias, rodas de conversa, quando os temas assim, principais estão sendo de fato debatidos. Então é bonito de ver essa participação assim, das comunidades, das lideranças, das organizações indígenas. Claro que os bispos acompanham tudo isso assim, com muita atenção, porque o Sínodo, antes de tudo, quer ser uma escuta desta realidade, que é tão complexa e tão desafiadora. E é sempre bom a gente lembrar que, quando se fala do Sínodo, é para a Panamazônica, o Brasil e mais 8 países que fazem parte dessa grande floresta, né, que estão sendo convidados a participar. Aliás, o senhor falou realmente a respeito deste encontro do Papa em 2018 lá no Peru com os povos indígenas. Sim. E uma coisa que marcou muito esse encontro foi a abertura para a escuta. É necessário a gente ouvir realmente as necessidades reais desses povos indígenas, porque muitas vezes a gente, como nós temos essa realidade urbana, achamos que de repente são os mesmos problemas, as mesmas necessidades, e são necessidades completamente diferentes, não é mesmo, Dom José? Verdade. Olha, o Papa tem nos ensinado muito, né, de que a Igreja existe para isso, antes de tudo, para ser uma presença de escuta, de ter o seu coração, as suas atividades voltadas para as pessoas. Quando se fala da grande floresta amazônica, a gente lembra também que o tema principal do Sínodo é buscar novos caminhos para a evangelização na Amazônia e também falar de ecologia integral. O mundo inteiro está preocupado com o planeta, né, com a questão ambiental,
nós da igreja temos que lembrar que não basta apenas defender a floresta, a fauna, a flora, os recursos naturais. Antes de tudo, a gente tem que lembrar que pessoas, povos, famílias, comunidades estão presentes na Amazônia. É claro que o índice populacional da Amazônia, em comparação com outras regiões do Brasil, é pequeno, mas isso porque precisamos preservar a floresta. E o Sínodo está nos lembrando disso, em sintonia com a Laudato Si, desde 2015, o Papa Francisco tem nos convidado a gente olhar para a nossa casa comum e nos preocuparmos com as gerações futuras, como é que a gente vai deixar esse planeta para as crianças amanhã? Então a gente tem que cuidar hoje. Então o Sínodo tem sido de fato uma experiência bonita de escuta, de conhecimento das diversas realidades. É algo assim muito presente. O Brasil não conhece a Amazônia. Muitas pessoas assim conhecem dos livros, dos vídeos da internet, até mesmo a questão do turismo, né? Os estrangeiros visitam mais a Amazônia do que os próprios brasileiros. Então esse fascínio pelaquela obra da criação, às vezes precisa sensibilizar mais o povo brasileiro. Então o Sínodo é uma oportunidade para a gente conhecer melhor a nossa realidade, estar em sintonia com os nossos desafios, né? E perceber que ali está uma igreja que é viva, que ela é atuante, que ela é missionária, que ela já há 500 anos já vem evangelizando por meio das congregações religiosas. A presença dos missionários lá é assim algo que nos traz muita gratidão, né? As comunidades dos mais distantes lugares foram evangelizados por diversas congregações missionárias. Então hoje a gente também está reconhecendo esse trabalho tão bonito de evangelização, mas também na questão das lutas sociais. Dom José, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, o senhor como bispo auxiliar lá de Manaus, Amazonas, eu queria que o senhor contasse para a gente como é que é o trabalho de vocês lá, porque a gente sabe que o Brasil ele já tem proporções continentais. Sim. Já é difícil, de repente, você chegar no meio urbano em vários lugares. Eu imagino lá em que tudo, muitas vezes, é feito por base do rio. Sim. A estrada que se tem para lá, geralmente é o rio. Então, como é que são esses desafios, esses trabalhos que vocês têm lá? A realidade que vocês enfrentam lá? Então, é uma realidade assim muito diferente. Existem várias Amazônias, assim como existem vários rostos, não existe um rosto único, né? A nossa região ela é muito ampla, ela é muito diversificada e para isso a igreja que está lá precisa também, de algum modo, valorizar a presença das lideranças leigas. É uma igreja assim muito atuante, onde as lideranças leigas estão assim à frente dos serviços, nas comunidades, nas periferias das cidades, no interior, nas pequenas comunidades. De fato, os padres, as religiosas, os diáconos permanentes precisam ter assim esse carinho, esse respeito, essa dedicação, porque a grande dificuldade que temos é alcançar todas. Mas para isso a gente precisa formar as nossas lideranças leigas. Então a gente sabe que os desafios nos forçaram a ter uma igreja muito mais ministerial. Então é de uma riqueza isso, né? É claro que somos poucos para a imensidão da Amazônia. Os recursos também financeiros são escassos, mas eu penso assim, cada diocese, cada prelazia, assim com muito esforço, assim com ajuda também, muitas vezes, de organizações, entidades, vem fazendo um trabalho muito bonito de ser uma presença. O Sínodo também vai tratar dessa questão, porque isso é uma grande pergunta. Como podemos celebrar, por exemplo, os sacramentos nas comunidades mais distantes? Então, o Papa Francisco tem nos provocado, tem nos convidado a pensar novas maneiras de viver os ministérios, inclusive também como rever a questão do ministério ordenado. Então, sabemos que essa problemática, esse apelo tem surgido nas conversas, nos relatórios, né? A gente olhar assim com mais carinho, porque infelizmente a Igreja Católica não tem conseguido atingir os lugares mais distantes, mas ainda bem que temos a ajuda de missionários que vêm de outras partes do Brasil e também do mundo
para contribuir. Aliás, a gente estava falando a respeito disso e a diretora me lembrou realmente de um barco hospital, o Papa Francisco, né, que foi batizado, inclusive, com o nome do Santo Padre, para poder percorrer ali a Amazônia, percorrer esses rios e chegar até as pessoas. É uma necessidade de um trabalho de formiguinha, que aos pouquinhos vai indo aqui, vai indo ali, mas vai chegando, vai alcançando. E é uma realidade muito bonita, porque se a gente for parar para analisar, eles não têm ali, de repente, nenhuma interferência externa. É ali a vida deles, é a vida daquela pessoa naquele momento, daquela família. E essa realidade, ela é encantadora também, não é? Verdade, verdade. E a igreja, ela precisa ouvir os apelos das comunidades ribeirinhas, dos povos indígenas, daqueles que moram nas periferias das cidades. E é assim, a gente precisa ser solidário sempre. Então, estarmos ao lado das lutas desses povos, dessas comunidades, dessas entidades. Então, a gente tem as pastorais, temos o CIMI, temos a CPT, temos todos esses organismos da igreja que estão a serviço das comunidades, sempre assim com a preocupação de fazer com que as pessoas assumam esse protagonismo. Os bispos, os padres, nós damos o apoio, damos a orientação espiritual, ajudamos a celebrar, estamos sempre fazendo essa comunhão com a igreja no nosso regional, no nosso país. Então a gente sabe que tudo que fizermos, antes de tudo, é a obra divina. Nós somos apenas instrumentos, sabemos que não somos nós que vamos mudar essa realidade. O Espírito Santo já está agindo lá desde o início. Então a gente sabe que é um trabalho assim muito bonito, um trabalho assim que nos alegra de perceber que os frutos aparecem. Sem dúvida, então, sem a gente dúvida. tem muitas assim uma igreja viva, uma igreja muito atuante, muito sintonizada e solidária com os problemas das nossas comunidades. Então, tudo que diz respeito à Amazônia, a igreja sempre é muito atenta a não ficar omissa e nem indiferente a toda essa realidade. Até porque a gente não pode esquecer também de todas essas pessoas que fazem parte da igreja, como o Dom José está dizendo aqui para a gente, e lembrando de todos os leigos, que o trabalho dos leigos também na Amazônia é muito necessário, porque são eles que vão conseguir aí ramificar essa igreja, os braços da igreja, para chegar até o próximo, até as pessoas mais necessitadas. E a gente precisa olhar realmente com carinho para a Amazônia, porque ela ainda é considerada o pulmão do planeta. É lá que respira o planeta. Você já imaginou ficar sem respirar? Já imaginou, Dom José, como é que nós vamos fazer se nós não conseguirmos cuidar da saúde do nosso planeta? E é justamente por isso que esse sínodo vem assim ao encontro desse momento da gente cuidar da nossa vida, do nosso planeta, da nossa casa comum, né? É verdade, porque a Amazônia, ela é do Brasil. 60% do território brasileiro faz parte da Amazônia Legal. Imagina só, então, a contribuição que nós temos para a harmonia, para o equilíbrio ambiental do Brasil e do planeta. Mas lembrando de que nós temos inúmeras etnias indígenas. Sim. E temos a presença de comunidades ribeirinhas, de pescadores, de gente que depende da natureza para poder sobreviver. Então, percebemos que a ameaça é enorme. Os dados atuais falam já de que um desmatamento vem crescendo na nossa região. Então, consequentemente, nós iremos sofrer, mas o Brasil inteiro também vai sofrer. Sim. Nós vemos também a igreja, muitas vezes, tentando dar respostas, tentando de animar as pessoas a se organizarem, a lutarem para defender os seus direitos. Então, isso nos interessa muito. Então, o sínodo realmente é um marco histórico, porque alguns me perguntam, por que em Roma? Por que não em Manaus, em Belém, em Porto Velho ou em outro lugar na Amazônia? Mas é porque o Papa quer participar do início ao fim. Aliás, o sínodo só acontece, de fato, porque o Papa convoca e o Papa quer acompanhar. Então, o sínodo irá quase um mês de atividades, de reflexão. Então, realizando em Roma, isso também vai dar visibilidade para o mundo inteiro, né? Então, todo mundo que já fala muito na Amazônia vai conhecer de que existem pessoas, comunidades, grupos que precisam de serem apoiados e ajudados a preservar a riqueza da floresta, da fauna e da flora, mas também continuar com o grande desafio nosso, que é evangelizar. O sínodo, a finalidade primeira é isso, é como a gente evangelizar mais e melhor
aqueles que moram na Amazônia. O senhor tocou no assunto interessante a respeito do sínodo acontecer realmente lá em Roma. E para que o Papa Francisco participe de todo o momento, o tempo todo. O senhor falou que vai ser mais ou menos quase um mês, Sim. assim, de sínodo. O que se espera? Os frutos daí da esperança que estão crescendo no coração de todos que participam do sínodo, de todo o planeta também, afinal de contas, é um presente para todo o planeta também. Verdade. Então, já aconteceram as escutas, as assembleias, já se fez rodas de conversa, relatórios vindos de todas as partes desses países que compõem a Panamazônia, mas também aconteceram eventos em várias partes do mundo, na Europa, na América do Norte, em outras regiões do Brasil também. Estamos aguardando o documento preparatório. Então, vai acontecer, agora no próximo mês, o lançamento do documento preparatório e vamos novamente estudar esse texto, já com a síntese de todos os relatórios, para poder a gente ir para Roma, os bispos, que são os padres sinodais da Panamazônia, mas também bispos convidados em outras partes do Brasil e do mundo. O Papa faz também esse convite para que outros participem. Então, lá no sínodo, a gente agora vai, junto com o Papa, pensar em algo mais concreto, em pistas concretas Sim. de ação para poder a gente, depois de escutar as pessoas, foram... Das participações, segundo o relatório final, quase 90 mil pessoas participaram dos eventos, das rodas de conversa, dos seminários. Então, muita gente foi envolvida e, mais bonito ainda, povos indígenas também. O Papa sempre frisou isso, que ele gostaria, diante de tudo, que a gente pudesse valorizar a escuta daquelas organizações que estão defendendo os direitos dos nossos irmãos indígenas, porque é a nossa causa também. Claro. Então, não só nós da Amazônia, mas o Brasil inteiro, nós temos assim uma dívida enorme com os primeiros habitantes dessa terra. Então, queremos fazer com que sejam preservados as suas culturas, a sua língua materna e, antes de tudo, que eles tenham também direito à saúde, à educação, a serem respeitados e, principalmente, a demarcação de suas terras, Então, que isso também é a nossa luta. O Papa tem chamado muita atenção aqui no Brasil e em outros países também. Sim. Dom José, agradeço muito pela presença aqui conosco, por também esclarecer um pouquinho de como será esse encontro, como a esperança no nosso coração se enche aqui de esperança realmente, para que a gente possa falar sobre esses assuntos e, sem dúvida nenhuma, ter a igreja cada vez mais atuante. A gente já sabe que são muitos os desafios e que a igreja já está lá, mas que esses desafios possam também ser vencidos cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, trabalhazinho de formiguinha, mas chegando a todo mundo e atendendo a todos, a todo o povo também lá da Amazônia. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Um abraço especial lá para todos os Manaus, da Arquidiocese, da nossa região, e convido a gente a continuar rezando, assim, Amém. Desde já estamos assim felizes por esse sínodo, que certamente vai marcar a história da igreja que está aqui na Amazônia. A gente quer depois poder receber a bênção do Papa e de todos aqueles que vão participar do sínodo. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe todos nós. Amém. Que Nossa Senhora ilumine cada vez mais o caminho e o trabalho da igreja também lá na Amazônia. Obrigada pela presença.